Boa noite a todos. Hoje gostaria de estar abordando uma lenda folclórica que conta a história de uma criatura, metade lobisomem e metade vampiro. Esta lenda é bastante antiga e sua representatividade é bastante respeitada na região da Transilvânia, localizada na atual Romênia. Este mesmo local também já foi palco de muitos outros contos bastante misteriosos. E um deles eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar. A famosa história do Conde Vlad Dracula III, também chamado de Drácula. A lenda a qual eu estarei me referindo conta uma das histórias mais horrendas. Passagem de um lobisomem metamorfo que possuía grandes poderes, e um deles era assumir a sua forma astral. Então, nesta forma, caçar suas vítimas de forma mais aterradora. Tal criatura também era retratada em livros e pergaminhos antigos, por ser portador de uma força descomunal. Este famigerado ser é conhecido como Vorlak ou Varkolak e faz parte do folclore da cultura romena. Até os dias atuais, quando se pergunta sobre a sua aparência, ele acaba sendo descrito como um híbrido de vampiro e uma mistura de lobisomem, porém também já foi retratado como um brutal demônio, fantasma e até mesmo um dragão. A lenda dos híbridos de vampiro e lobisomem é uma combinação das tradições culturais dos dois seres lendários. Embora exista vastas versões desta lenda, todas elas apresentam a ideia de que os Vorkolaks são criaturas que possuem a semelhança tanto de um vampiro como de um lobisomem. Tal lenda acaba por ser uma das mais fascinantes e aterradoras da mitologia, capturando a imaginação de pessoas em todo o mundo. Os mitos sobre os híbridos são tão antigos quanto as lendas e as histórias que retratam vampiros e lobisomens, que datam de muitos séculos atrás. De acordo com a datação de muitas outras histórias, Varkolak são criaturas que possuem a capacidade de se transmutar, tanto em vampiro quanto em lobisomem. Outras lendas afirmam que os híbridos são seres que foram mordidos, tanto por vampiros quanto por lobisomens, resultando em sua junção horrenda. Não existe uma única lenda em que esta criatura seja descrita sendo um ser ameaçador e muito perigoso. Imaginar que este ser é uma criatura dotada de grandes poderes sobrenaturais e a sua habilidade de conseguir ficar invisíveis aos olhos humanos é o que aterrorizava e perturbava a mente de muitos povos nativos da região onde tal criatura era vista. Pensar que em tal época existia um ser tão diabólico que possuía o poder de se curar de ferimentos de morte deixava tudo ainda mais aterrador. Também é afirmado que tais híbridos eram imunes a algumas das ferramentas mais comuns que existia entre vampiros e lobisomens, como a necessidade dotada de se alimentar de sangue, ou a capacidade de resistir a uma lua cheia. Nas lendas, estes seres são retratados como sendo criaturas imprevisíveis e difíceis de serem controladas. Dotados de um dom diabólico, eles são capazes de levar à morte e à destruição por onde passam. Tal criatura é descrita na cultura romena como um árduo caçador noturno e também por possuir uma fome insaciável por sangue humano. As lendas sobre os Vorlaks possuem raízes muito mais antigas do que imaginamos, pois ela também remonta aos povos nômades e às culturas europeias pré-cristãs, principalmente as culturas celtas e germânicas.
Essas lendas eram baseadas em medos humanos e também na crença da existência de criaturas sobrenaturais, com poderes para controlar e dominar outros animais, como lobos e coiotes. Com a chegada do cristianismo na Europa, as lendas do Varkolak acabaram sendo incorporadas às histórias populares sobre vampiros e lobisomens. Algumas dessas histórias acabaram se concentrando na ideia de que o Varkolak era uma criatura amaldiçoada. Segundo as antigas crenças, o híbrido podia ser invocado por pessoas com habilidades sobrenaturais, que por fim o invocavam para usá-lo em suas caçadas. Além disso, a criatura era frequentemente associada à morte e ao terror, pois era retratado como uma criatura sanguinária que mata indiscriminadamente. Esta lenda é amplamente conhecida na cultura popular da Europa Oriental e é uma parte importante da tradição oral da região. Ele é frequentemente retratado em contos de terror e histórias de fantasmas. Em sua época, muitos acreditavam que o híbrido não passava de um protetor das matas, e também afirmavam que sua invocação era um ato que só deveria ser cometido com a intenção de proteger os animais que habitavam a floresta. Os povos que acreditavam nesta afirmação o viam como uma criatura sagrada e o respeitavam. Durante o dia, o Varkolak se assemelhava aos humanos, e seu comportamento era igual como de qualquer outra pessoa normal. No entanto, em sua forma animalesca, era possível notar que sua pele era pálida, seus cabelos eram negros e seu olhar carregava a própria morte. Seus olhos possuíam uma cor um tanto anormal e uma grande tendência a brilhar no escuro. Por ser uma criatura sobrenatural, o Varkolak prefere caçar em sua forma astral, pois nesta forma ele conseguia caçar e não ser visto por olhos humanos. Desta forma, o famigerado híbrido preferia utilizar de trapaças combinadas com sua incrível velocidade. As lendas ainda afirmam que ele é tão poderoso que pode provocar um eclipse, seja de natureza solar ou lunar. Segundo os mitos, durante um eclipse a população das cidades batiam panelas, disparavam armas de fogo e tocavam os sinos da igreja para espantar o Varkolak. Uma crença bastante popular diz que Deus deu ordem ao Varkolak que ele devorasse a lua com o intuito de fazer o seu povo se arrepender de seus pecados. Algumas fontes afirmam que tal criatura é mais forte do que qualquer outra espécie de lobisomem. É declaradamente capaz de abrir caminhos através de paredes de pedras com seus punhos. Ele também é capaz de arremessar os corpos mutilados e quebrados de suas vítimas nos galhos mais altos das árvores, onde eles se tornam difíceis de serem encontrados. Além de ter a sua forma sobrenatural, o Varkolak é um metamorfo que pode assumir qualquer forma que deseja. Usando sua capacidade de mudar de forma, o Varkolak é capaz de atrair os seres humanos inocentes perto o suficiente para fazer o seu ataque sangrento e fatal. Uma vez que ele ataca, o vampiro lobo drena completamente o sangue de suas vítimas. A origem do Varkolak como criatura sobrenatural é incerta e é baseada em lendas e mitos antigos. Outras lendas afirmam que tal híbrido é uma criatura sobrenatural com raiz divina ou demoníaca. Uma das lendas mais comuns é que os Varkolak surgiram como resultado de um pacto com o diabo. De acordo com essa lenda, a pessoa que fizesse um pacto com o demônio teria o poder de se transformar em tal metamorfo, metade lobo e outra vampiro.
Também foi muito vivenciada a história local pelos povos romenos, que o Varcolac surge quando ocorre algum desvio da ordem estabelecida por uma comunidade. Alguns exemplos são a morte de um bebê que não foi batizado previamente, uma pessoa que acabou cometendo suicídio, ou a morte de um filho gerado por casamento não oficializado. Para evitar que um cadáver se torne um Varcolac, em primeiro lugar ele deveria ser imerso totalmente em água corrente, o mais breve possível após a sua morte. O outro mito sugere que os híbridos são criaturas amaldiçoadas, resultado de uma maldição colocada sobre uma pessoa ou família por um antepassado. A maldição pode ser transmitida de geração em geração, tornando-se assim parte permanente da linhagem da família. Além de possuírem a capacidade de se curar rapidamente de seus ferimentos, os Varcolacs têm uma visão excepcionalmente aguçadas, especialmente durante a noite, o que acaba os tornando excelentes caçadores. Os Varcolacs são capazes de uivar para a lua, invocando a ajuda de outros híbridos ou outras criaturas sobrenaturais. Também possuem a habilidade de controlar e comandar animais selvagens como lobos, coiotes e raposas. Algumas lendas afirmam que estes seres têm a habilidade de se comunicar telepaticamente com outras criaturas sobrenaturais. Os Varcolacs têm o poder de controlar o tempo. Assim também conseguem manipular o clima e causar tempestades. Ele geralmente era retratado como uma criatura solitária e temível, que raramente se relacionava com outras criaturas. Alguns teóricos da conspiração afirmam que estes seres eram capazes de enfeitiçar suas vítimas, levando-as a fazer coisas que não o fariam normalmente. Em geral, as lendas sobre os híbridos estão baseadas nas crenças populares da existência de uma criatura sobrenatural que eram capazes de confrontar e destroçar animais selvagens. E sem sombra de dúvidas, eram mortais caso encontrassem pessoas que cruzassem o seu caminho. Essa lenda ainda faz parte da cultura popular em muitas regiões da Europa e continuam a ser objetos de debates e especulações entre os estudiosos da mitologia e da cultura popular. As pessoas também temiam tais criaturas por várias razões: seu aspecto físico, seu comportamento e a reputação que carregava por ser uma criatura sobrenatural maligna. Os Varcolacs eram descritos como lobos gigantes e assustadores com olhos flamejantes. A Igreja também desempenhava um papel importante na percepção dos Varcolacs na Idade Média. Os padres e os teólogos da época viam estes seres como uma manifestação do mal e da maldição divina. Algumas fontes também afirmavam que as caçadas populares sobre o Varcolacs contribuíram para a caça das bruxas por toda a Europa. De acordo com a história, os lobos vampiros tinham vários inimigos, incluindo aqueles que procuravam proteger as pessoas e os animais contra as suas ameaças. Alguns dos inimigos mais comuns dos Varcolacs incluíam alguns caçadores de lobos que procuravam capturar ou matar o híbrido, pois acreditavam que esta era a única forma de proteger as pessoas. Também haviam feiticeiros e bruxos que eram considerados inimigos mortais da besta, pois estes acreditavam que poderiam proteger as pessoas contra sua maldição. E para isso, a criatura de certa forma era confrontada com magia e encantamentos. Em muitas lendas, muitos heróis folclóricos são retratados como os inimigos dos Varcolacs, pois são retratados em lutas mortais e ferozes contra tal criatura. Os mesmos buscavam proteger as pessoas do poder que este ser possuía.
As fraquezas do híbrido também variam de acordo com a mitologia e a cultura onde são retratados. Algumas das fraquezas mais comuns incluíam a luz do sol, água benta, fogo e também os objetos sagrados com o símbolo da cruz e o sal. Alguns mitos também mencionam que os Varkolak são vulneráveis a ferimentos causados por armas, dotadas de prata ou madeira sagrada. Especulações revelam que Varkolaks também eram suscetíveis a serem controlados ou mantidos em uma distância por magia ou amuleto sagrado. No entanto, estas fraquezas variam de cultura para cultura, tão interpretadas ou ajustadas ao longo do tempo. Como este ser era retratado como uma mutação de lobisomem com vampiro, muitas especulações da época acreditavam que tal criatura possuía fraquezas. O alho, por mais insignificante que isso possa parecer, a presença tanto do bulbo quanto da flor enfraquecia consideravelmente a criatura. O alho supostamente tem o poder de fazer a criatura voltar da sua forma astral, e desta forma ela se torna de carne, osso e sangue novamente, possibilitando que a tal criatura pudesse ser morta com estacas e também decapitada, possibilitando que a criatura possa ser morta com estacas, ser decapitada ou incinerada, até que nada além de cinzas e ossos carbonizados permaneçam. Além disso, se o seu corpo for movido do lugar enquanto ele pratica a projeção astral, o corpo não será capaz de encontrar o seu caminho de volta ao mundo dos vivos. Então o Varkolax irá dormir para sempre ou morrer. A lenda do Varkolax também influenciou a cultura popular através da representação de criaturas sobrenaturais em filmes. A história do Varkolax como um lobo vampiro que lutava contra sua própria natureza é um tema recorrente na cultura pop e é usada para explorar questões sobre a natureza humana e a dualidade entre o bem e o mal. Um dos exemplos mais famosos da representação do Varkolax na cultura pop é o filme O Lobisomem de 1941, estrelado por Lon Chaney Jr. Este filme popularizou a ideia do Varkolak como uma criatura ameaçadora e violenta, e influenciou muitas outras representações posteriores. Talvez a melhor e mais fiel adaptação feita nos cinemas sobre o Varkolak seja o filme Anjos da Noite, de 2003. No filme é mostrado um híbrido que foi mordido pelas duas espécies. Embora o visual seja um pouco bizarro, existe na lenda um bom exemplo de como seriam os poderes desta suposta criatura. Cordiais uivos a todos. Boa noite.